Eu começo, né? No caso, você é a anfitriã. No caso, eu sou anfitriã. Então vamos lá. Oi, gente, hoje a gente tá aqui para mais um Elas Estão no Meu Radar, que eu sei que vocês adoram. E eu trouxe uma pessoa muito especial, que se conecta com muitas pessoas no Brasil. Ela tem muitos seguidores e traz pautas muito relevantes. Então eu tô muito feliz de você estar aqui, Mari, conversando com a gente. Porque a Mari vem trazendo um assunto, foi por isso que ela procurou a gente aqui, que eu acho super importante e relevante a gente conversar sobre isso, a gente vai falar bastante. Porque ainda, por incrível que pareça, é um tabu entre as mulheres. E então, uma coisa que eu queria ponderar aqui no início, antes da gente entrar nesse assunto, é que eu acho que tem alguma coisa muito especial nas pessoas que topam falar de assuntos que são polêmicos para trazer informação e tirar uma venda, né, dos olhos das pessoas. E eu acho que isso está muito vinculado ao autoconhecimento que a gente tem, e que é o conhecimento de si próprio, né? Me conta como que é isso para você em relação ao público, né? Porque as pessoas te admiram. Mari, como é que você consegue falar sobre isso? Como é que você consegue expor isso? Eu queria tanto ser assim e conseguir falar do que eu de fato acredito e quero e fazer diferença na vida do outro. Me conta um pouco sobre isso. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom poder usar a minha visibilidade para fazer alguma diferença na vida das pessoas. Acho que essa foi a minha grande escolha, né? É muito legal, é um privilégio poder viver de arte no Brasil, poder viver hoje da profissão que eu amo, que eu escolhi. Mas eu acho que só faz sentido para mim se essa visibilidade gerar alguma transformação. Eu sempre penso nisso, assim, como eu posso fazer com que a minha visibilidade mude a vida das pessoas, individual e coletivamente. E a gente tem falado muito nos últimos anos sobre a potência dessa vulnerabilidade, né? Da gente ter coragem de falar de assuntos íntimos, de falar das nossas dores, de falar das nossas dúvidas, das nossas incertezas, das nossas inseguranças, porque isso nos conecta com todas essas coisas que existem também com quem está do outro lado da tela, né? Então, é uma decisão corajosa para muita gente, mas que dá muito sentido para minha vida, sabe? Falar desses temas, falar de relacionamento abusivo, falar das loucuras que eu já fiz com o meu corpo em busca desse suposto corpo padrão, perfeito, né? Padrão de beleza, né? Dos meus arrependimentos, dos meus aprendizados sobre isso. Porque às vezes as pessoas colocam as pessoas públicas, né, as pessoas famosas, num patamar, num pedestal, como se elas estivessem acima da humanidade, como se elas fossem uma espécie diferente de pessoa. E na verdade a gente só tem menos privacidade, mas a gente tem todas as outras questões que qualquer pessoa tem. Então, essa é a minha decisão, assim, sabe? De realmente criar essa coragem, falar com as pessoas para que elas vejam que elas não estão sozinhas nas suas dores, nas suas inseguranças. Isso é muito legal, isso é maravilhoso, eu admiro bastante essa coragem, que a gente sabe que tem que ter coragem, né? E aí, Mari, você veio falando com a gente sobre uma questão que eu vou te contar, eu vou contar para vocês aqui também. Eu atendo muita mulher, e dessas mulheres... quando a gente entra num assunto que é um tabu, que gera uma polêmica, que a pessoa logo fala, eu não sofro disso. E aqui a gente está falando da incontinência urinária, que é muito comum e afeta mais de 50% das mulheres. Sim, que a gente vai negligenciando, né? E que vai negligenciando, porque ela começa devagarinho, ela aparece ali, tipo, e não chama muita atenção. Mas a gente tá atenta, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. E acontece com muitas. E quando eu entro nesse assunto e converso com essas pacientes, com todas essas mulheres, 95% falam, não, eu não. Eu não. E eu pensando assim, gente, eu sim. Né? Aí você se sente uma estranha, né? Tipo, meu Deus, será que é só comigo? O que eu fiz de errado pra eu estar com... Pensa eu, que não tive filho, né? Porque a coisa da incontinência, desse princípio, né, de incontinência urinária, eu acho que as pessoas acabam associando muito a isso. Alguém que teve não sei quantas gestações e tal. Parto normal. E aí você realmente fica se perguntando, tipo... será que é só comigo? O que eu fiz de errado? O que o meu corpo tem de errado para estar acontecendo isso, né? E eu acho que uma nomenclatura que a gente precisa
pensar e diferenciar é o que é comum e o que é normal. Né? Eu acho que essa coisa da incontinência urinária, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Mas será que é normal? Né? Dependendo da idade que você tem, dependendo do tipo de esforço que tá fazendo, você ter esses escapes. Então, né? E a gente tá num momento, a gente estava conversando ali fora, em que as pessoas estão muito preocupadas com a estética e pouco preocupadas com a saúde. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa, quando tem que investir o tempo dela e o dinheiro dela, ela prefere investir no que todo mundo vê. E aí, o que ninguém vê, mas que tá causando algum incômodo ali no dia a dia dela, ela vai deixando pra depois. E esses problemas vão se tornando mais graves e fica mais difícil reverter. Exatamente. É assim, até é engraçado, né, a gente tá falando sobre isso com uma dermatologista. Mas assim, eu sou dermatologista, sou médica. E atendo muitas mulheres que eu me identifico. Eu aprendo com você, eu aprendo com os meus pacientes, eu me conecto com elas, eu divido também as minhas questões com essas minhas pacientes. E, por exemplo, quando eu invisto em um aparelho como o que a gente vai conversar aqui um pouquinho, que é o Encela, que é um aparelho de campo eletromagnético que gera uma contração no assoalho pélvico para fortalecer ele, ajudar no tratamento da incontinência urinária leve a moderada de esforço, né? Que a gente tem que fortalecer esse músculo. Eu compro esses aparelhos quando eu me identifico com eles também. Tipo, nossa, isso aqui é muito legal. E quando a gente pensa em dermato, a gente pensa em envelhecimento, né? Em estética, envelhecimento. Mas a gente pensa em como gerenciar esse envelhecimento, porque a gente vai envelhecer. Sim, né, gente? O tempo passa, não tem muito jeito. E a melhor forma de gerenciar esse envelhecimento é a gente cuidando da saúde. Pra quê? Pra gente ter qualidade de vida. Sim. Então, atividade física, boa alimentação, cuidar da saúde da pele, cuidar do assoalho pélvico, tá tudo relacionado para quando a gente... Porque uma coisa é uma incontinência que hoje é leve e não atrapalha. Outra coisa é gente que não é normal, que é comum, mas não é normal. Por quê? Porque ela pode evoluir. Sim. Então, como a gente gerencia essa evolução, já que a gente sabe que existe ali um problema que é muito frequente, que é comum entre as mulheres, pode acontecer em homem também, mas é mais comum entre as mulheres. Então, a gente tem um mecanismo, né, para olhar e falar assim, eu não quero amanhã ter que passar por uma cirurgia ou passar por uma situação constrangedora quando eu tiver, porque agora eu tenho uma incontinência leve, aí chega a menopausa, ela pode piorar, porque ela chega e piora com as alterações hormonais, né, com o passar dos anos, porque o nosso músculo também envelhece. Então, é um olhar atento para o que gera saúde, que vai dar qualidade de vida pra gente. E eu vou até levantar uma polêmica aqui, já que estamos falando de... eu já ouvi muitos casos de pessoas que têm episódios de escape de xixi, né, de incontinência urinária, praticando esporte. Gente que tá com aquele corpo que você olha, e é aquele corpo super forte, musculoso, magro e tal, mas é a casca, né? Tipo, por dentro, esses fortalecimentos não estão acontecendo. A pessoa vai levantar um peso enorme Pula e tem... corda, não consegue pular corda. Exatamente, um monte de... Então, assim, é aquela coisa que surge devagarzinho, que você fala, não, tudo bem, foi só aqui, porque porque eu tive uma crise de riso, né? Imagina eu, gente, que sou uma pessoa que tem ri loucamente. Mas às vezes é isso, né? Tipo, não, mas foi um fato isolado. E aí, quando você vê esse fato isolado, não tá mais tão isolado assim, tá acontecendo com uma repetição. E foi assim que eu comecei a perceber. Eu comecei a ver que quando eu tinha crises de riso, quando eu tinha crises de espirro, porque eu até não descobri. E aí eu fiquei adiando por muito tempo, porque eu tinha que fazer um exame que é um exame chato, que é um exame constrangedor, que é o tal do estudo urodinâmico da bexiga. E aí eu fui empurrando, sabe assim, não, depois eu faço. Até que teve uma situação extrema comigo, que em 2022 eu tava fazendo um filme, eu era protagonista desse filme, então era uma jornada de trabalho muito intensa. Eu tive Covid na primeira semana do filme, aí eu só pude fazer uma semana de isolamento e já voltei com cenas extremamente extenuantes, porque eram muitas cenas comigo e tinha cena 1 hora pulando corda, cena caindo na piscina
no frio de São Paulo. E aí eu tive uma pneumonia pós-Covid. Meu Deus. E sem poder parar de filmar. Então fui tomando os remédios e gravando 12 horas por dia. E aí eu tinha crises de tosse horrorosas que eu comecei a ficar fraca e eu não tinha mais força pra segurar o xixi. E aí cada tosse eu sentia Ih, caraca! Tipo, comecei a ter que ir de absorvente para as gravações, porque o meu corpo não tinha mais força para segurar essa musculatura. E aí eu falei, gente, agora realmente não dá mais para eu adiar. E aí fui fazer o exame mais apavorada, né? Tipo, ai meu Deus, porque está gravíssimo, vou ter que fazer cirurgia. Não. E aí a médica falou, não, você está com uma incontinência urinária nível 0, que chama, né? E ela falou que eu tenho um negócio que eu nem sabia que existia, chamado bexiga hiperativa. Hiperativa igual a dona, né? Tipo, qualquer coisa, ela já quer... Já tá ali chamando a atenção. E aí... Ela falou, olha, eu não tenho nenhum pudor em operar mulheres jovens se eu sentir que é para uma melhora da qualidade de vida. Mas no seu caso, eu acho que você vai ter bons resultados com uma fisioterapia pélvica. Aí vem a Mariana e fala assim, como é que eu vou fazer fisioterapia pélvica? Com que tempo que eu vou ficar me deslocando para um lugar para fazer fisioterapia pélvica? E aí foi quando eu ouvi a primeira vez sobre o Incela, de uma amiga minha do Espírito Santo que estava fazendo o tratamento e aí comentou comigo que, não sei o que, porque eu tô fazendo, que é uma cadeira de eletroestimulação para fortalecimento do assoalho pélvico. Eu falei, isso me interessa, porque eu já fiz eletroestimulação como atividade física, né? Numa época em que eu não estava conseguindo fazer musculação e tal, e eu não queria ficar totalmente sem cuidar dessa parte do treino de força e tal. E eu vi resultados muito legais com a eletroestimulação pro resto do meu corpo, pra minha coluna, sabe? E aí, quando eu soube da tal da cadeira, eu falei, nossa, pode me dar uma boa ajuda, porque eu ouvi dizer que era um tratamento simples, que não tinha nada de constrangedor, porque não tinha ninguém lá tocando nas suas partes íntimas, era só você sentar com a sua roupinha mesmo na cadeira e ficar lá, ó, fazendo o movimento de contração pra poder ajudar. E eu fiquei super curiosa, eu falei, cara, será que isso resolve? E de fato foi muito legal, né? Tipo, como a minha era um estágio inicial, eu com 4, 5 sessões já comecei a sentir uma diferença, assim. Mas é por isso que tem que falar, é constrangedor? As pessoas vão... Mas, cara, eu tenho certeza que muita gente vai falar, nossa, que bom que ela tá falando, porque eu tinha isso e eu tava normalizando e agora eu entendi que sim, que eu, mesmo não tendo filho, eu posso ter isso e eu posso precisar de ajuda e tal. E voltamos para aquela história, né, de quanto antes a gente percebe que alguma coisa tá fora da ordem, quanto antes a gente busca ajuda, maior a probabilidade da gente conseguir reverter esse quadro e não precisar de uma medida mais invasiva ou mais definitiva, né? Não, com certeza. Sempre, se a gente pega numa fase de prevenção ou um tratamento inicial, o resultado é muito melhor. E se a gente entende que é uma condição que se a gente não olhar para ela, ela piora, né, a gente tem que estar sempre de olho e sempre alerta para se cuidar, né? Então ela falou bastante da cadeira. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. É literalmente uma cadeira, né? Uma cadeira redondinha, azul. Uma mini nave espacial. Uma mini nave espacial que a gente senta nela de roupa e tudo. E ela faz um círculo onde emite um campo eletromagnético que estimula a contração muscular. E de fato, você falou do tempo, que é muito legal, porque essa cadeira faz 11 mil contrações num tempo de sessão de 30 minutos. E é uma contração intensa. Então é muito mais, o número de contrações e estímulos muito maior do que de uma fisioterapia. Não que a fisioterapia não seja importante, porque ela te ensina a como no seu dia a dia você estimular essa musculatura pélvica, conversando aqui como a gente está agora, ou enfim, atendendo, ou examinando, ou gravando. E aí você não deixa de estimular aquela musculatura. Então é importante essa associação mais o Incela na questão do tempo e por promover 11 mil contrações em 30 minutos é muito interessante, porque ele acelera o resultado, né? E quando você vê que se você faz aquilo que as pessoas falam, né, que é a contração e o estímulo muscular, a questão melhora e você se sente mais segura,
para gravar uma cena, para ir num show pular, para ir para academia fazer força, enfim. Isso é muito bom, isso traz uma sensação muito boa, né? E a gente faz um protocolo, como eu falei com a Mari aqui, de 10 sessões seguidas, 8 ou 10 sessões, e depois a gente pode entrar num lugar, numa fase de manutenção, que aí a gente espaça mais essas sessões, mas mantém o estímulo para você manter o resultado, né? Olha, eu costumo dizer que a gente se conecta com pessoas que são parecidas, que pensam próximo, né? Que aí tem um perfil que parece que dá um imãzinho. Dá um assim, match. Dá um match. E aí eu tava lá vendo o seu Instagram e tem um post que você fala assim, que na vida real a gente carrega nossas histórias. Nosso corpo carrega a nossa história. Carrega a nossa história de acordo com a genética que a gente traz e com as escolhas que a gente faz, tanto as boas quanto as ruins. Eu achei isso muito legal, que é uma coisa que eu falo bastante, né? Sobre a gente tratar corpos reais, faces reais, né? Lidar com pessoas reais, e você traz muito isso aqui pra gente e pras pessoas que te seguem e que admiram você como atriz, como comunicadora, como uma pessoa para ouvir, né? Para aprender, para se inspirar. Enfim, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente acabar aqui a nossa entrevista. Eu falo de muitos assuntos, mas talvez o mais recorrente seja essa história do corpo, né? Inclusive, em muitos momentos eu falo, tô sendo repetitiva, não aguento mais falar sobre isso, mas aí eu respiro fundo e penso que para alguém sempre vai ser a primeira vez. E que talvez aquela forma de abordagem daquele tema seja o que vai virar uma chavinha muito importante na vida daquela pessoa. Sim. Então, o meu corpo mudou muito ao longo dos anos, né? Eu não fui uma mulher gorda a vida inteira, muito menos bem resolvida a vida inteira. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, que quem quiser pode acessar, chamado De Repente Gorda. A história de como, tentando ser magra, me tornei gorda. Então eu acabo sempre voltando a esse tema para compartilhar com as pessoas qual foi a minha jornada de mudança do meu corpo e de mudança da minha cabeça em relação ao que tinha acontecido com o meu corpo. Eu acho que o grande ensinamento a gente tem um corpo, mas a gente não é um corpo. Enquanto a gente colocar o nosso senso de valor no nosso corpo, na nossa estética, a gente está fadado ao fracasso, porque ele é perecível. Ele é a parte mais perecível, mais mutável de nós. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu sempre procuro passar para as pessoas essa mensagem de respeitar a sua história. O seu corpo conta a sua história. As cicatrizes, literalmente, que você tem, contam a sua história. Uma barriga com uma cicatriz de cesárea conta quem você colocou no mundo, talvez os maiores amores da sua vida, né? Então, a gente olhar para a nossa história com mais respeito, com mais carinho, entendendo que a gente fez as melhores escolhas que a gente podia naquele momento. E se perdoar pelas escolhas ruins. E entender o que a gente pode fazer com isso daqui para frente. Que escolhas melhores a gente pode fazer. A gente vive num mundo que é muito difícil separar o que é genuinamente a nossa vontade e o que é colocado na nossa cabeça como uma vontade, como esse ideal de beleza. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se valoriza como conjunto da obra e não só pelo que a gente vê no espelho, quanto mais a gente respeita essa trajetória, fica mais fácil daqui pra frente fazer escolhas melhores, entender o que é genuinamente pra gente e pela gente do que pelos outros. Muito bom. Olha, gente, tá vendo por que eu trago essas minhas pacientes aqui? Porque a gente aprende demais. É o que eu falei aí no meio aqui. Eu aprendo muito com vocês e eu cresço e evoluo e quero continuar junto, assim, de vocês. E eu quero te agradecer demais, porque essa mensagem agora, assim, foi muito linda e foi muito importante. Então, por isso que eu acho tão legal esse quadro. Aliás, tem vários desses, né? Elas estão no meu radar, que mostram essa relação médico-paciente, essa intimidade desses pacientes que têm uma visibilidade, que as pessoas têm curiosidade, mas olhar esse lado, tipo assim, real, né? Do que a gente valoriza de fato e qual mensagem a gente tem para passar. Então, tô muito grata mesmo. Foi obrigada, muito Aline. legal. Foi ótimo. Muito legal obrigada, mesmo. gente. E é isso, gente. Beijo.